Só que tem um outro detalhe aqui sobre essa questão judicial. Caramba, eu tô pensando assim, tenho uma empresa e um funcionário ofendeu o superior dele e depois de fazer isso ainda gravou uma mensagem que foi a público dele mais do que falando mal, ameaçando o cara, falando que ia dar porrada nele e tudo mais. Aí eu afasto esse cara vai entrar na justiça contra a minha empresa. Vão pro pau, então, quer dizer, vai chegar os advogados do Felipe Melo, vai chegar os advogados do Palmeiras. Os advogados do Palmeiras vão chegar e falar, seguinte, esse cara que está nos acusando de assédio moral, ele fez isso e ele está afastado por isso. E está aqui a prova. E a prova está aqui. Quer dizer, o Palmeiras não quis essa briga. Bruno, o Maurício Gagliotti se viu numa situação complicada. Porque ele recebeu a orientação do departamento jurídico, ele recebeu a seguinte mensagem do departamento jurídico. Gagliotti, a situação é a seguinte, vocês afastaram o Felipe Melo. Felipe Melo entrou com uma ação extrajudicial alegando que está sendo impedido de trabalhar. A gente corre sério risco de, na justiça, ser condenado a pagar 21 milhões de reais. Vou repetir, 21 milhões de reais. É o tipo da coisa que desestrutura qualquer estabilidade financeira, mesmo de um clube que vive bem como o Palmeiras. Não vale a pena gastar 21 milhões, não vale a pena correr o risco de ter de gastar 21 milhões. Então, a decisão que veio da diretoria, depois de um aconselhamento do departamento jurídico, vamos reintegrar o Felipe Melo. Aí você pode perguntar, então por que afastou? Afastou para comprar a briga do Cuca. Sim. Então, por que vai dar entrevista? Aí, para mim, é que não ficou bem. Porque bem imaginava. E ainda mais, em relação ao mercado, mostra para a diretoria que eles não vão reaver o investimento feito. Sim. Né? Esse é um dos grandes problemas que a diretoria agora vai ter que administrar. É ruim, é péssimo. É péssimo. O dia a dia é ruim. Por mais que exista tudo bom, essa camaradagem, aquela coisa, mas é igual a situação da Coreia lá, tá um ponto de explodir o negócio, entendeu? Fica assim, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Em vestiário de futebol, eu cansei de falar aqui, o que você faz aqui, o cara na China sabe e vai ser inevitável, conversa, falar, murmurar, porque você tem a grande dificuldade do treinador hoje é a gestão de pessoas, que a gente fala, né? A gente sempre fala. Tem o cara que ele consegue agradar, o cara que ele agrada mais ou menos e o cara que ele não agrada. Isso, dentro do vestiário, muitas vezes pode atrapalhar. Quando o Cuca falou em afastar, é justamente para evitar esse tipo de situação. Porque o desgaste não foi só com o Cuca. O desgaste também, nós tivemos, pelo menos o que eu sei aí, que teve um desgaste com alguns jogadores também. Por isso que eu perguntei para o Eduardo Menezes. Então, assim, é uma situação meio complicada. A entrevista em si mostra a fragilidade do clube, a falta de força do presidente, né? O contrato mal redigido, né? Porque se você ficar refém desse tipo de situação, você não fez um bom contrato. Né? A questão jurídica. E assim, aí é a minha opinião, tá? O que eu faria? Eu não entraria com um recurso para poder ser reintegrado ao grupo. É uma questão, sei lá, acho que de princípios. Eu não entraria. Se a pessoa não me quer, então por que eu vou ficar fazendo? O que eu vou ficar fazendo lá? E aí você toma um baque, né? Porque eu tenho proposta, vai ter proposta, porque o jogador fica esperando. É normal, é natural. Isso poderia ser o Felipe Melo, mas poderia ser o Dudu, poderia ser qualquer outro jogador. E não recebe a oferta, é ruim. Particularmente, eu me sentiria mal nesse sentido de vou ter que sonho reintegrado, né? Vou permanecer treinando à parte, não acredito que ele vai treinar ali junto com o time titular, vai treinar algumas vezes, ver tudo isso daí, entendeu? E saber que eu estou ali por causa de uma decisão, de uma meio que uma ameaça, vai. Porque foi uma intimação, né? Uma assédio moral, acusando e tal. Então, assim, eu particularmente. Tem gente que não liga. Acho que o Felipe tem a personalidade tem a cabeça desse jeito que não deve ligar, ou não sei se chega em casa e conversa com a esposa, que é uma situação ruim. O Felipe também é ser humano. O Felipe também explode, o Felipe também tem as suas características, a sua personalidade. E justamente por ter essa personalidade, que muitas vezes pode sentir na frente você forte e depois tem que ter uma família, tem que ter alguém para apoiar ali justamente para ter essa força para poder passar por essa situação. Agora vamos ver o desenrolar dos dias, né? Em relação aos resultados.
tudo vai depender dos resultados. Se o Palmeiras conseguir as vitórias, o Felipe Melo vai ficar cada dia mais isolado. Para quem ficou pior a entrevista, Hoffman? É difícil, viu? Para o Felipe Melo, com certeza não. Para o Felipe Melo, não tem essa impressão. Para o Felipe Melo, ficou ruim muito antes ao tentar o mercado e o mercado falar, não, obrigado. A situação ruim para o Felipe Melo foi essa. Perceber que hoje ele não tem o mercado que provavelmente achava que tinha. O retorno dele ao Palmeiras só se dá porque não teve mercado, porque ele não conseguiu um outro clube que bancasse os seus salários, suas intenções financeiras, etc. A entrevista em si, para mim, ela fica pior para o Palmeiras, para o clube, para a diretoria. Para a diretoria, porque também é muito evidente, até lendo as informações apuradas pelos companheiros que estão no dia a dia do Palmeiras, é muito evidente para todos que essa reintegração ela acontece por um erro da diretoria, que o Marra, o Zé já falaram ontem bastante. A diretoria, antes de tomar a atitude pedida pelo Cuca na base da emoção, deveria ter pensado com a razão. E a razão mostrava que esse afastamento só seria prejudicial ao clube. E o Felipe Melo voltou por questões jurídicas. Não vai jogar. Se acontecer um desastre, o Palmeiras perder todos os seus meio-campistas, não tiver ninguém para colocar, nem sub-17, o Cuca coloca. Se não, é extremamente improvável que ele jogue, que sequer treine para valer com os jogadores do time principal. Então, a situação... Vamos lá. A ida ao mercado ficou muito ruim para o Felipe Melo. A situação inteira fica muito ruim para o Cuca. Porque um treinador que vai ter que engolir, entre aspas, um jogador que está voltando. E a entrevista em si deixa a diretoria numa situação crítica porque mostra, evidencia o erro que foi o afastamento. Mas o que a gente pode trazer de informação é que o Felipe Melo está reintegrado para o Palmeiras evitar uma batalha jurídica. Isso acontece da seguinte maneira. Por exemplo, agora estão treinando aqui os titulares. Nós vamos mostrar aqui, os titulares estão fazendo um treino que é o chamado treino fantasma, porque simula jogadas, né? Então aqui estão os titulares trabalhando ali com o Alberto Valentim, com os auxiliares e com o técnico Cuca. E tem também num outro campo alguns reservas trabalhando. Enquanto isso, Felipe Melo passou, cumprimentou o técnico Cuca e está lá no fundo atrás desses campos em uma caixa de areia fazendo um trabalho físico. Nós temos até imagens da chegada do Felipe Melo, ele que treina agora no mesmo horário de todo o elenco. O Palmeiras está evitando uma batalha judicial, até porque foi notificado, como nós informávamos na semana passada, até o jogador revelando, né, que estava sendo vítima de assédio moral. O Palmeiras, para evitar uma confusão ainda maior, de acordo com o departamento jurídico, era importante voltar o Felipe Melo para o trabalho com os demais companheiros no mesmo horário. Antero, aparentemente a reintegração de Felipe Melo se deu contra a vontade do Cuca. A questão jurídica teria pesado mais. Qual o impacto que a volta do Felipe Melo pode causar no grupo? Bom, então vamos lá. Quem me conhece aqui sabe que eu me atenho ao personagem, quem está no futebol. A pessoa. Eu não tenho nada contra nem a favor do Felipe Melo. Idem com o Cuca. Pronto. Então, bem claro isso daí. Não é uma questão, um comentário pessoal. Então, profissionalmente falando, também com experiência de quem já comandou equipes. Essa atitude do Palmeiras é de um constrangimento avassalador. Avassalador. Para o clube, para o treinador. E pelo que a gente vê, aparentemente, nada para o jogador. Porque ele falando como nada aí, ó. A laranja podre foi afastada, então era para melhorar, voar. Não foi o que aconteceu. Pá! Pedi para o Cuca? De jeito nenhum, não pedi. Pá! Então, espera um pouquinho. Qual é a estratégia do Palmeiras ao reintegrar um jogador que claramente, vejam, gente, estou falando do jogador, o técnico, o dirigente, não estou falando do ser humano, a pessoa, etc. e tal, né? Que não é um discurso apaziguador daquele, claro, não, pô, se isso já era, já foi. Não, absolutamente, não pedi nada para ninguém. A laranja podre saiu, o grupo não voou. Qual é o do Palmeiras? Vamos pensar.
há um medo de pagar uma multa, digamos assim, extraordinária, ter um problema jurídico enorme na justiça, se o profissional provar que teve um constrangimento. Pô, mas para quem diz que tem tanta grana assim, sei lá, assim, 1, 2, 3, 4, 5 milhões, não sei, fariam tanta diferença? Ou o Palmeiras está realmente querendo provocar uma situação para ver se espirra o treinador? Porque, gente, de verdade, como você trabalharia, você sendo um administrador, um gestor de uma equipe, um técnico de futebol, com alguém que você percebe claramente que não sentiu, não está sentindo o que aconteceu. Ao contrário, se sente até, peraí, ó, eu voltei, estou aqui. O Palmeiras está pagando para ver. Não sei, eu falei no começo, até brincando, eu falei, o Palmeiras não precisa de inimigo externo. O Palmeiras consegue se complicar sozinho. Sozinho. Nada, não precisa ninguém, não precisa nem de corneteiro, não. O Palmeiras lá dentro mesmo acaba se enrolando. Gente, para quê? Para que pagar esse mico? Deixa, se tiver algum problema, faz um acerto com o Felipe Melo, deixa ele seguir a vida dele tranquilamente, a carreira, a profissão. Né? Ou então, também seja claro e fala assim, Cuca, desculpa, ó, não estamos mais afim de você não. Então, até logo, tchau. É impressionante.